Bom dia, Luísa. Tudo bom? Oi, tudo bom, Letícia? Tudo bem. Obrigada pela sua participação, por mais um pouco do seu tempo, né? Que a gente aqui Um do prazer. Zero ao Topo já ocupou um pouco da sua Até agenda que aí nos últimos até meses. que de nós não, se ocupou da franca inteira de São Paulo. De todo mundo, falando com todo Parabéns, mundo. muito legal. Luísa, a primeira coisa, assim, a gente vai responder algumas perguntas que o pessoal nos enviou, justamente relacionadas a empreendedorismo, a negócios. E hoje é Mas dia antes da de... micro e pequena empresa. Olha só, que Eu dia. fiz uma abertura agora na Associação das Indústrias do Rio de Janeiro e eles estão fazendo um evento para micro e pequena empresa. Hoje é dia da micro e pequena empresa. Olha Caramba. que denso. Parabéns, então, a todos os micro e pequenos empresários, né, desse país, que é o que muito sustentam, né, a economia aí do país, geram muitos empregos, geram muita renda. E meu pai, inclusive, mandar um abraço para ele, que ele também é microempreendedor. Ai, um Tem uma abraço. empresa lá, exato. Ele mais, hoje em dia são ele mais 2 funcionários, mas durante 10, 12 anos aí foi só ele. Fazendo as coisas aí. Bom, mas Luísa, primeiro assim, várias pessoas vieram nos dizer o que elas acharam da Saga Magalu, né, desse podcast que a gente fez especial aí, contando a história do Magazine Luiza em 6 episódios, e muitos disseram assim, nossa, é muito inspiradora a história, eu tirei várias lições. Tem gente que diz que já ouviu mais de uma vez só para anotar os ensinamentos ali, o que vocês fizeram, e com isso tirar lições para os seus negócios, né? Mas eu queria primeiro então ouvir de você o que o Saga, como é que foi para você, né, que participou de toda essa história, construiu isso, ouviu o Saga, se te trouxe lembranças, Então, Letícia, como é que eu foi? tive. Assim, primeiro, gente, deixa eu te falar, eles não pedem licença para fazer a saga. Eles começam fazendo a saga. Então, a gente só fica sabendo quando alguém fala, eu fui entrevistado, eu acho que eles avisaram para o Ricardo. Então, assim, e aí a gente fica sabendo que eles vão fazer a saga, em primeiro lugar. Sai fazendo. E sai fazendo. Isso. Em segundo, a gente também não sabe, a gente não fica perguntando para as pessoas o que foram, o que falaram, porque não tem nem jeito de perguntar, porque muitas vezes você nem sabe com quem que eles falaram. Então, é muito interessante. E aí, quando saiu a primeira saga, a gente ficou muito impressionado. Eu liguei até na segunda para a Letícia, porque eu também sou uma pessoa que devolvo. Eu acho que quando é para a gente falar o que a gente não gostou, eu sou uma pessoa do interior, a Letícia viu que ia ser de Franca, a gente tem muita gratidão. Eu fiquei impressionada, assim, primeiro que eu não sou muito de... Eu falo que eu sou inacabada, é difícil eu ficar contando história, tanto é que agora o Biel e a equipe está escrevendo um livro e eu tenho muita dificuldade. Ele fala, você lembra que dia que foi isso? Você lembra que... Então, assim, eu tenho muita dificuldade, porque para mim ontem foi ontem, hoje eu começo de novo. Então, assim, muita dificuldade. Então, eu fiquei impressionada com a sensibilidade. E eu, por acaso, estava falando para a Letícia hoje, que eu assisti a entrevista do diretor Do podcast, o Cris Dias. Cris Dias. Até Exatamente. eu falei, nossa, eu também fiquei impressionada, porque o que importou para mim nele, que ele falou, eu sou do Rio, eu não fui criado com Magalu, eu fui criado com Ponto Frio, e é verdade que nasceu lá. E ele falou, vamos fazer a saga? Então, assim, gostei muito, até procurava depois, que agora você me falou onde é, para poder indicar para as pessoas. Então, assim, eu fiquei impressionada com a profissionalismo, a competência, a sensibilidade da equipe. Então, assim, eu já liguei para a Letícia várias vezes para dizer parabéns. Agora, para mim, foi muito interessante, Letícia. Primeiro, eu sempre resgato muito minha tia, você sabe disso. Eu não teria começado do jeito que ela começou. Eu acho que eu não teria essa condição na época, mas também ela não tem nenhum espírito de gestão, e eu cheguei muito cedo. Agora, para mim, assim, eu trabalhei até um pouco com a minha filha e com algumas amigas mais íntimas minhas. A terceira saga, eu vou confessar para vocês, que foi de 1990 a 2000, que era muito sozinha, que era concorrência muito grande, e que eu cheguei num ponto que eu não podia voltar para trás. Eu não tinha como. Ou eu quebrava a empresa, ou eu ia para frente. E a gente nunca pagou atrasado, e era um comentário terrível. Eu tenho tio que era italiano, né, na época, que é o marido da minha tia. Eu, muito nova ainda, e eu chorei, acho que tinha uns 15 dias com aquela saga. Eu acho que eu pus para fora tudo que eu segurei na época, não sei se você entendeu. Eu não tinha o Sim. direito de... Assim, eu sou meio corajosa, né, mas eu não tinha o direito
eu não podia fraquejar. Então, assim, não era uma questão de opção. Eu levei de tal maneira, de novo, de tirar a sala, de fazer as coisas, e de ter... Então, assim, foi muito interessante. Então, a da minha tia foi muito emocionante, aquilo lá. Elas conseguiram, gente, quem não assistiu, pegar filhas de clientes que hoje têm 70, 80 anos, que contou coisas muito verídicas dela. Então, assim, e era isso mesmo, ela era uma força, os guardas batiam na porta de madrugada para saber se era ladrão ou ela, aqueles guardas de quarteirão. Depois, a segunda, eu já comecei a entrar um pouco, e a terceira foi muito essa década, que eles tiveram muita sensibilidade de pegar o momento mais difícil, que já era introduzindo novo, loja eletrônica, que já era preparando até para isso. Quando você prepara, muitas vezes você não dá o lucro que o mercado espera, principalmente se você resolve auditar. Em 95, eu resolvi auditar um balanço se os meus principais concorrentes. Então, foi assim, muito emocionante. Eu fiquei, acho que eu botei para fora, viu, Letícia, o que eu tinha vivido. Na época, minha filha falava, porque também, a não ser meu marido que era vivo, eu não podia nem ficar contando para os outros, porque pegava uma raiva, porque era uma coisa muito pesada, né? Então, foi muito importante. Depois, a quarta foi mais tranquila, e a quinta foi muito legal. Eu acho que, assim, não é por ser meu filho, a Letícia sabe que eu nunca falei para ele ser presidente, muito menos trabalhar na Magazine Luiza. Ela até leu uma carta, mas se existe uma pessoa que desde 21 anos, quando ele trabalhava aqui em São Paulo, que eu comecei a montar as lojas eletrônicas, que o pessoal, na época da Nasdaq, começava a me procurar, ele falava, isso não vai dar certo, isso não vai... E até acho que em 2001 ele veio de medo, porque na época deu fazer alguma parceria de separar o comércio, o site da loja física. E ele era muito convicto disso. Então, assim, eu gostei muito, porque eu acho que ele conseguiu se explicar, a Letícia conseguiu pegar. E a Letícia, quando eu digo, gente, é a Letícia Equipe. Até estou convidando eles para vir almoçar um dia aqui conosco, nessa sede nova nossa, para eles também sentir o que virou. Então, foi muito legal, porque eu sempre falo assim, é muito importante ouvi-lo, porque ele sabe muito bem o caminho que o digital vai levar. Errando, acertando no como, mas o que é muito claro para ele. Tanto é que ele segurou a vida inteira isso. Então, foi uma saída. E também a relação dele com o Fabrício, que eu acho que foi uma coisa muito importante. O Fabrício, como você falou, é um grande sócio da companhia, é o único da família deles que trabalha aqui. E a gente fez uma transição muito legal, apesar de eu ter o direito, e isso eu acho muito importante, a gente tem que trazer para cima da mesa. Não pode deixar de... Eles não acharam muita coisa embaixo do tapete, porque nós não deixamos mesmo. Eu não acredito em coisa. E antes de entrar, Letícia, isso acho que a gente não te falou, tanto o pai dele como a minha tia deixou muito claro, antes de entrar na Bolsa, está aí no site da Bolsa, que eu assumiria e quem eu nomeasse estaria nomeado. E nem fui eu que queria o Frederico, é o próprio conselho. Eu falei para o Marcelo na época, olha, Marcelo, apesar que eu tenho direito, o Fabrício tem 2 anos mais novo do que o Frederico. E o Frederico vai aparecer muito. Então, eu acho que, primeiro, ele tem que aceitar, não é aceitar do papel, aceitar. E aí o Marcelo, muito inteligente, arrumou um coach para ele, um coach para o Fabrício e um coach para o Frederico. Quando ele sentou na mesa e falou, tia, eu estou preparado, porque aqui eles me chamam de tia e mãe, também tem esse episódio que você não contou. Então, assim, contei sim, coloquei um trechinho de você falando sobre porque isso. O Frederico ficou 3 meses pensando o que ele ia me chamar. Então, assim, e aí ele falou, estou preparado para que seja o Frederico, eu já falei tudo para ele, e eu acho que é ele que tem que ser. Daí, 2 ou 3 meses, o Frederico chamou ele para ser vice-presidente. Ele voltou para a minha sala e falou, que bom, eu não vou ser porque eu aceitei, eu vou ser porque eu mereço. E os dois formam, em 5 anos, eu sou a mais chata, assim, porque quando está tudo bem, eu fico, como eu tenho uma linha direta, eu fico cutucando aqui. E aí ele fala, eles nunca tiveram problema, e você viu, percebeu, não é debaixo do tapete. E são 2 jovens, né, que estão numa fase, então eu acho que também a gente tem que trazer para a tona as coisas, a gente não pode deixar de baixo. Né? Então foi muito bom para terminar essa pergunta, foi assim, agora a gente fala, nossa, se juntar o livro, acho que a gente tem que fazer um documentário, porque assim, você sabe que eu não sou uma pessoa vaidosa para as coisas, assim, eu não sou nem de ficar contando muito,
Muita gente falou, eu não sabia disso. Mas eu acho que vocês estão ajudando muito o pequeno empreendedor, que viu que não chega no Magazine desse jeito assim, que teve muito tempo. Então, eu estou até orientando para as empresas que mexem com o pequeno, que eu ajudo, né? Eu sou muito voluntária de várias AI, de várias empresas, a estudar a saga, porque eu acho que vocês foram muito felizes em pegar até o que a gente errou, o que a gente acertou, que não era, eu sempre falei do que errou, do que acertou, e ver que faz parte a luta, que não é tão simples, que não é agora, que teve uma Sim. época que a gente nunca pagou um título adentado e todo dia me quebravam, que a gente ia ser a próxima, que ia ser a próxima, que ia ser a próxima. Que ia quebrar, né? Esse episódio É. 2 realmente é muito marcante, porque O deve ser 3, uma coisa, o 3 ali, exatamente. Que é quando vocês, era isso, tinham muitas redes quebrando, né? Não, e muita empresa muito maior do que a nossa, né, Letícia? Sim. Então, assim, uma empresa do interior comprava uma rede, o maior ia lá, tentava comprar da gente. Então, assim, ia lá com muito dinheiro. E a gente não ficava com raiva também, sabe? Eu acho que a gente tentava trabalhar bem. Então, foi 90, 2000, foi um ano muito difícil. Depois, 2013, 2014, é quando as ações ficaram muito baixas. Mas isso não pegou tanta pressão na minha família. Minha família nunca perguntou por que está baixa e nunca perguntou por causa dos 140 milhões. Então, assim, a gente já estava 120 ou 100 mil ou 90 que vale. A gente já sabe, a gente já sabe hoje que é uma empresa sólida, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Isso é naquela época, eu não dei bola, não me vendi para o mercado, né? Agora que a gente vai se vender, né? A gente está muito mais consistente, muito, é outra história. Naquela época não tinha capital de giro, e hoje tem os jovens aí muito certos do que estão fazendo. Perfeito, Luiz. Agora, também para explicar quem está chegando na live, está perdido, o que está acontecendo? A Luiz Helena está em mais uma live aí, que eu sei que a Luiz Helena faz várias, né? A gente está numa live aqui para repercutir o podcast que a gente fez, contando a história do Magazine Luiza. Tá aqui no perfil do Zero ao Topo. Se você procurar no Spotify, Deezer, Apple Podcast, qualquer plataforma de podcast, você acha lá. Digita Saga Magalu. São 6 capítulos detalhando a história e trazendo lições de empreendedorismo, né? Sobre o que fazer. Agora, Luísa, uma das perguntas que chegou bastante aqui, que você já... Vou aproveitar que você tocou nesse ponto, que é como tomar ações em um período de superpressão, né? Como você viveu ali no terceiro episódio da saga, década de 90, várias empresas quebrando. Como lidar com o emocional nessa hora? Porque pelo jeito você sai agindo, nem parava para pensar. Não, eu acho, Letícia, que eu aprendi cedo e depois me fortaleci até com uma palestra do Almir Klin. Ele diz assim, que quando a empresa, quando ele se preparou 30 dias... ele ficou 30 dias sem dormir, naquela que a filha dele agora está fazendo, que a gente está até patrocinando, porque é uma graça. Ele nunca dormiu nada. Quando ele estava chegando na Argentina, que o mar estava manso, que tudo estava manso, ele quase bateu o navio. Então, naquele momento, depois eu fiz curso com o Oscar Montambura também, quando está muito pesada a coisa, eu procuro ter 0 da minha velocidade interna. Calma, respiro e fico muito calma quando a empresa tem estresse, em qualquer estresse. Eu tenho muito mais medo quando ela está boa, eu fico muito mais chata quando ela está boa. Então, assim, eu não tinha muita alternativa. E também a gente sabia o que a gente estava fazendo, assim, sabia que podia dar certo, sabe? Então, eu também não me irrito fácil, porque se eu fosse me irritar, mulher do interior... cada hora faz nunca me participei em nenhum partido político, nunca... Quer dizer, agora sou uma política, porque você viu que desde pequena na cidade eu assumo posição independente de partido, eu sou uma política, mas a partidária. Então, eu recebo fake news a vida toda e eu não me irrito, sabe? Eu falo a verdade liberta. Então, naquele momento, isso eu falo para vocês, quando você está com uma dificuldade muito grande, primeiro você tem que lembrar que pior é perder um filho, pior é aquilo que o dinheiro não paga. E é verdade, parece frase pronta, mas não é. Não é. Então, assim, e eu procuro ter muito mais calma do que quando a empresa está bem. Aí eu fico trabalhando a minha velocidade interna 0. E não deixar me abalar para as mentiras que aparecem. Eu não ia quebrar, podia até entrar numa concordata se fosse preciso. Eu não estava pagando atrasado, gente. Sabe? Eu tinha, então, como é que eu ia quebrar? Sabe? Eu não tinha um título atrasado.
Então, assim, não era verdade isso. Um dia apareceu que eu não estava quebrando. E também chamava muitos fornecedores para confrontar. Olha, estão falando isso, está aqui o nosso fluxo de caixa. Olha isso, sabe? Então, assim, eu não tinha medo de assumir o que estavam falando também. Então, acho que ajudou muito, mas eu oriento vocês, respira quando está muito estresse. Lembra que pode ter coisa muito pior e trabalha a sua calma interna. Agora, você tem que agir, né? Não adianta você ficar ali esperando Deus ajudar, né? Parado, né? Agora, Luísa, tem uma questão também que você fala de sair testando as coisas para ver o que vai dar certo. Foi assim que começou a loja virtual, foi assim que começou muitos dos projetos que viraram coisas grandiosas aí no Magazine Luiza e ajudaram, inclusive, nesse período e em períodos posteriores, né? Assim, o quanto dessa velocidade é essencial, o que tem que ser calculado de risco antes de um empreendedor tomar uma decisão como essa, né? De sair testando novas ideias. É muito interessante, porque o risco da gente, muitas vezes, pensar pobre faz parte do jogo da gente. Então, você nem analisou uma coisa, você fala, é muito caro, eu não vou fazer. Então, essa crença eu sempre tiro de mim. Então, assim, porque você nem consegue ver o risco claramente. Você já fala, não, vai ser muito difícil, eu não vou conseguir. Então, assim, eu quebro, Letícia, muitas crenças que me limitaram até hoje. Então, por exemplo, eu vou fazer uma loja eletrônica, tá? Na época. Qual o risco que eu tomava? Primeiro, que o investimento era muito pequeno quando você faz. Segundo, que os fornecedores, mesmo acreditando na época, eles me davam os cartazes, as fitas de vídeo. Eu tento trabalhar na época a gente trabalhava muito para parceria, né? Teve um que me pede desculpa até hoje, que eles falavam, eu te dei aqueles peba, mas eu não acreditava naquilo de jeito nenhum. Mas assim, isso. Mas eu tinha um risco maior do que o dinheiro não aparecia. É isso que eu acho. Quando você deixa o dinheiro no valor que ele vale, era de você chegar numa cidade dessa, uma loja sem produto, sendo que a nossa imagem era Ribeirão Preto e Franca, com lojas grandes e produto exposto. Então, esse risco da expectativa do consumidor me preocupava mais, porque quando você vai ver, o investimento era muito pequeno. Se não desse, quando eu não penso pobre, normalmente eu penso rico e age conforme meu bolso. Então, assim, eu detesto. Aí você vê que não. Quando você consegue fazer isso, vem uma equação. Como é que eu posso tirar a expectativa durante um período para que as pessoas não pensem que eu vou montar... Não existia nem Facebook. Então, o que nós fizemos? Criamos marketing educativo. Então, assim, para o pessoal de rural, na época tinha aquele 3 em 1, que não é da sua época, mas era aqueles aparelhos que vendia, seu pai sabe disso, e com a fita cassete. Então, nós mandamos uma fita dizendo que o Magazine Luiza estava chegando 3 meses antes, quando a gente estava na sua cidade reformando o prédio, mas que nós não íamos ter produto, mas que era uma loja do ano 2000, mas que nós íamos ter um centro de experiência com a comunidade, que era uma loja moderna. E também fizemos muito teste, e o vendedor, nós nunca colocamos o preço e a relação automática. Até hoje, a nossa relação é humana, porque mostramos. Então, você não via. Então, a gente fazia vídeo. Então, e para o pessoal da cidade, a gente mandava uma fita de DVD, que na época era o auge. E criamos uma personagem que era um Cezinho, não sei, onde a gente trabalhou com as escolas, que nós estávamos chegando com a loja do ano 2000. Então, quando a loja abria, poderia ter as pessoas de cidade muito pequena, gente. Cássia tem 15 mil habitantes até hoje, Igarapava deve ter mais ou menos, e Batatais um pouquinho maior, que foi a terceira, que era perto de Ribeirão e Franca, que as expectativas eram muito maiores. Então, assim, quando nós abrimos, poderia até não gostar, é isso que eu quero dizer. Poderia até não dar certo, mas o risco maior de gerar uma falsa expectativa, que até hoje eu tenho em relação a tudo. Eu não fico projetando filho, que o filho vai ser perfeito, não fico projetando nada, porque a expectativa é que atrapalha a gente. Então, assim, esse marketing educativo fez... Porque eu centrei no problema. Se já abrisse, a pessoa fala, nossa, mas só porque Igarapava está trazendo uma loja pobre aqui, só porque... Então, a gente trabalhou que nós estávamos trazendo uma evolução para a cidade.
A gente teve cuidado, porque os produtos saíam todos do nosso CD de Ribeirão. A gente fazia uma nota de transferência para devolver para a cidade, porque faz parte da nossa missão. Então, a gente teve cuidado da cidade não se sentir menosprezada e nem da geração. Então, assim, o que eu quero falar disso é o seguinte, geralmente, o investimento na cabeça ele é muito maior, porque eu falo para vocês, fazer menos com menos, todo mundo faz. Fazer mais com mais, todo mundo faz. Quando você vai fazer um investimento desse, você tem que fazer a sua cabeça e da sua equipe mais com menos, para você gastar o menos e não perder a oportunidade de fazer. Então, a minha cabeça sempre foi assim. Primeiro pensa grande, depois leva a equipe a fazer mais com menos, para poder ver, principalmente quando você não tem aonde tirar. Então, assim, não tenha medo de fazer o investimento se você fizer mais com menos. Até levando em conta que você pode fechar, mas você experimentou, gente. Experimentar essa nova sistema de gestão agora, que pós-pandemia, é para já. Não dá para ficar esperando, não dá para ficar gerúndio. Eu sempre detestei gerúndio, sempre. Então, assim, agora com esse é para já que acharam, fizeram um logotipo meu, tudo da Luísa é para já, e eu até fiz algumas coisas nisso, tem nos ajudado muito aqui. Se cai uma reclamação no saque, se a moça resolve o é para já no primeiro lugar, evita 10 para depois chegar em mim. Então, assim, é muito interessante o é para já. Sim, muito bom mesmo, Luísa. Veio uma outra pergunta aqui, que eu estou pegando já a pergunta do pessoal, que enviaram para a gente, inclusive, num post antes. Aliás, também estou atenta aqui ao chat de perguntas, mas do JCS Vieira. Sei que o sobrenome é Vieira, JCS é uma abreviação aí, José Carlos, alguma coisa assim. Mas ele perguntou assim, se no fim, líderes, eles devem liderar com o coração ou com a razão, Luísa? Como é que você vê isso? É um mix? São coisas divergentes? Uma das coisas que eu acho que eu escutei até o diretor colocar, e ele foi até muito sensível, uma coisa, Vieira, que eu procurei muito não fazer, é não separar a minha pessoa, que é coração, que é cabeça, que é emoção, que é sentimento do profissional. Agora eu sou profissional, vou agir com a cabeça. Não, agora eu sou mãe, eu vou agir desse jeito. Eu, desde cedo, eu falava, eu não quero ser isso, eu quero ser uma pessoa só. Então, assim, até é difícil, porque as pessoas que me conhecem, ela foi em Franca de muitos anos, eu tenho amizade de muitos anos, elas até acham que eu mereço, mas ela fala, nossa, mas você chegou lá. Quer dizer, eu sou tão natural. Então, o que eu quero dizer para vocês, e hoje eu acho que a minha intuição e a minha sensibilidade na época estava certa. Quero te falar, Vieira, que eu tenho muitos amigos que largaram, que assim, você vai se... É igual um elástico, você vai se perdendo de você por causa do cargo, do poder, das crenças que te limitam, e quando te corta isso, juro por Deus, Letícia, tem pessoas que você fica com eles porque você pegou amizade, mas você não aguenta, não tem outro assunto, não conseguiu se conectar. Eu não, eu larguei aqui, não foi agora, eu larguei a operação para o Marcelo Silva, eu já estou em outra, acabou vacina agora, já adiantou, eu já estou com 3 projetos, então assim, eu não fico esperando. Então, assim, eu acho que uma das coisas, Vieira, você tem que ser você. Você não é, agora eu sou razão, agora eu sou coração, não, agora eu sou intuição. Não. Isso é coisas que a gente se condicionou. Então, assim, se eu posso te dar uma opinião, seja você. Então, tem hora que o coração fala, tem hora que a razão fala, tem hora que fala os dois, e tem hora que é você. Sabe? Então, eu acho assim, que não tem jeito de você separar uma coisa de outra, na minha opinião. Tem jeito, mas você fica uma pessoa muito diferente. E quando te tiram isso, é muito sério. Com uma idade, eu tô tendo assim, o privilégio de ver pessoas que não perderam e pessoas que perderam e hoje têm até muito dinheiro, Vieira, mas não conseguem se conectar. Vivem com depressão. Então, é muito importante a gente ser a gente, mesmo que isso tenha que perder o emprego. Tem que ter a coragem de optar pela gente. Perfeito, Luísa. A Vivi Campos perguntou, na verdade, assim, qual a pergunta que você mais faz para si mesma? Tem uma pergunta que você sempre utiliza na hora de tomar decisões? Além, é claro, daquela que a gente já falou de negócios, que é o que eu vou perder se eu não fizer, né? Essa acho que é uma clássica sua. Mas hoje em dia, até mesmo que você não está mais tanto no dia a dia do negócio em si, mas envolvido em tantos projetos, como é que você escolhe a decisão, que decisão tomar nas coisas? Tem uma pergunta que reflete muito em você? Vivi, quando você vai ficando
mais velha e que você não abre mão do seu propósito de vida, é impressionante. Você nem precisa perguntar, porque quando bate e não é de acordo com o seu propósito, quando eu fico meio perdida, assim, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, eu paro e falo, peraí, é porque não está claro. Quando chega também no seu propósito, fica tão claro para você que você... Agora eu estou com 3 projetos para o Brasil, com Mulheres do Brasil, que a gente lançou ontem. Então, assim, não é que de repente me vem, mas ela vem. Então, o meu propósito é minha espinha dorsal. É fazer para os outros o que eu gostaria que fizesse para mim, é ser uma líder estadista, porque eu acho que eu só vou bem se o Brasil for, independente da minha paixão que eu tenho pelo Brasil, e fazer as coisas que você tem que ser e ter. Não dá, para mim, não separa uma coisa do outro, sabe? Então, bate. Acredita no seu propósito, acredita na sua vida, lute por ele. Até hoje tem gente que me desafia, assim, o machismo estrutural. Agora mesmo eu estava numa coisa, eu falei para eles, só de homens, né? E quase pouquíssimas mulheres na Federação do Rio de Janeiro. Eu falei, existe o machismo estrutural como existe o racismo estrutural. Existe isso. E não adianta, nós temos que confrontar, mas não irritar com isso. Porque senão, quem te irrita, você fica dominada por ele, né? Então é muito importante a gente acreditar no propósito da gente. É muito difícil, viu, Letícia? Um dia você ainda vai me ajudar a passar isso para o povo, porque você passa melhor do que eu falo, porque é difícil colocar as palavras certas para passar uma coisa que está tanto na alma da gente, no ser. Mas, né? acho que tá bem explicado, acho que Luiz, é a questão da essência, que até é uma coisa que a gente acho que trouxe, estou pensando se eu trouxe, porque era tanta referência que eu fui buscar no podcast, porque tudo que você fala é de maneira, acho que está muito simples, muito claro, e as pessoas às vezes podem falar, mas né, é certo ou errado? Eu fui buscar no Jim Collins, Andy Grove, todas essas referências de gestão e negócios. E o Jim Collins fala que muito assim, que não dá para a gente trilhar um caminho falando assim, eu quero construir uma empresa de X milhões, porque isso pode mudar amanhã ou depois. Né? O mais importante na sua vida não é você trilhar o caminho que você quer chegar. Então, hoje eu tenho uma carreira aqui, amanhã eu vou para tal empresa, para tal e para tal. Porque isso muda. O que é mais importante é você entender a sua essência, porque é dela que você não pode abrir mão. Você tendo a sua essência... E você viu Exato. que eu não abri mesmo nos momentos mais difíceis. Então, é isso que eu estou explicando. Quando você tem ela como sua espinha dorsal, como a sua centro, e você tem isso muito convicto, parece que tudo contribui também, viu? Até a hora que você acha que está perdendo, você sai ganhando depois, sabe? É impressionante. Tá certo. Agora tem uma pergunta que chegou de várias pessoas. Leandro Pestana, a Helena, enfim, várias pessoas aqui, a tua xará, né, Helena, aí, segundo nome, mas várias pessoas frisaram aquela pergunta clássica que qual foi o maior erro que você cometeu. Mas eu acho que uma derivada dessa, porque eu sei que você não para muito para cometer, a tua questão é não cometer os mesmos erros, né? E aí tem uma pergunta que deriva dessa que uma das pessoas fez, que qual foi o erro que mais te ensinou? Teve um erro que você falou, peraí, esse aqui para as pessoas, para incentivar quem está empreendendo a não cometê-lo, né? Teve alguma coisa que você aprendeu, que você falou, tá aí, essa eu levo para a vida e todo mundo deveria saber para não cometer? Não, assim, não teve um erro, mas se eu voltasse para trás, eu fazia uma coisa diferente, que não é nem de errar, porque errar para mim faz parte, gente. Faz parte. Sim. É difícil entender isso, mas faz parte. E eu tiro o erro, mesmo nos meus momentos mais difíceis, como ensinamento. Então, assim, esses dias eu estava numa live, um ministro falou para mim assim, Luísa, você está usando pouco a Constituição. A palavra Constituição. Eu falei, olha, muito obrigado, o senhor me aprendeu. Então, vem dar aula para os meninos, para as mulheres do Brasil sobre Constituição, que nós vamos aprender. Então, assim, eu transformo qualquer coisa num aprendizado. É muito interessante isso. Mas se eu tivesse que fazer diferente, Letícia, eu teria uma Letícia ou alguém para poder ir anotando todas as minhas metodologias de gestão que eu fiz até hoje. Porque, assim, tanto no IDV, como no Mulheres do Brasil, como lá, tem uma metodologia, mas eu não consigo institucionalizar ela. Então, assim, agora tem muita gente tentando me institucionalizar. Então, se eu voltasse para trás, eu teria um tipo Letícia, que tem muita sensibilidade, para ir anotando tudo. Olha, fase 1 foi isso, porque eu tenho até as fases, tem musiquinha, sabe? Agora é expansão, agora... Mas eu não tenho uma... E olha que eu adoro
Metodologia, eu adoro, eu adoro. Eu tenho uma visão 360, mas eu não tive alguém que pudesse, assim... E hoje faz muita falta, até para me explicar. Esses dias, Letícia, essa é nova, você não foi na saga. Eu falo muito do caótico, né? Do caótico, e é difícil explicar para os outros que a Visa é caótico, que põe a ordem, põe o caos, ninguém entende muito. E agora na vacina eu tive um amigo meu que ficou de cima de mim, que ele adora, ele foi muito importante na década de 90 para mim, ele foi me ajudar nas vacinas, um empresário, um presidente de uma empresa. E ele toda tarde sempre falava, Luísa, Roberto, eu quero falar com a Luísa hoje. Luísa, por favor, tem que estruturar. E eu falava, ai meu Deus do céu, tá bom, eu não tinha mais nem o que falar. E aí, um dia, ele até cito quem foi, ele falou, Luísa, a gente conseguiu 50 milhões de doação para 2 milhões de produto, nada passou por nós, fomos direto para cada um, mas a Centro deu 5 milhões de reais, e ele falou, você tem que agradecer, vamos entrar numa live, só eu, você e os presidentes vão. E eu, por intuição, aquelas coisas minhas, né, Letícia? Falei assim, vocês vão gostar dessa. Falei assim, fulano, presidente, me ajuda a explicar para o meu amigo o que é caótico, eu não estou conseguindo, ele está me dando trabalho. Aí ele falou uma coisa que eu estou devendo tanto, por isso que eu conto quem é, porque eu não gosto de falar de mim. Ele falou, sabe o que ela faz? Na bandeira brasileira não está escrito ordem e progresso? Ela põe o progresso, depois ela põe a ordem. E agora está sendo uma beleza eu poder explicar. Então, o que eu tenho que dizer para o pessoal é isso. O que eu queria é ter anotado tudo que foi progresso, ordem. Aí eu ia anotando para poder hoje servir, porque é uma metodologia que dá muito certo, sabe? Mas não é fácil de explicar. Então, agora ficou mais fácil. Até porque não tinha nem tempo, né, Luísa? Acho que imagino para fazendo as coisas ali. É o que eu estou falando, mas se eu tivesse que voltar para trás, Faria. Eu faria isso. Agora, tem uma metodologia que, aproveitando que você falou em metodologias e em rituais e tudo, não só de gestão, né, mas algo para você se organizar, que o Oscar Motomura comentou que você anota tudo, e eu já vi você falando em outras lives, e a gente não tocou nesse ponto na saga, né? Que você anota, você tem vários cadernos que você sai escrevendo, é isso? O que é? Explica um pouco dessa história. É o seguinte, quando eu estou, por exemplo, primeiro eu desenvolvo muito minha capacidade de aprender. Eu não chego num lugar falando, já sei tudo, assim, interno. Então eu vou para muitos eventos, ou eu vejo muitas palestras, coisas, e eu sempre anoto um checklist, eu adoro checklist. Tem um livro que chama checklist, viu, gente? Eu adoro, e eu fico anotando não só o que a pessoa falou, mas algum insight. Ah, nossa, eu tive um insight disso. Nossa, isso aqui me levou aqui. Isso aqui me levou para cá. E aí, depois que passa, agora que eu tenho mais treino, eu tirava 5 coisas que eu ia pôr na prática, do que eu aprendi. Não mais do que 5, porque eu sou focada. Não adianta eu querer muita coisa que não resolve. 5, eu aprendi também, é o que cabe na palma da sua mão. Então, eu vou fazendo os insights e depois eu tinha 5 coisas. Eu sempre tenho muito foco daquilo que a gente vai fazer. Muito foco. Então, assim, mais do que 5 é demais. Então, a gente vai fazendo isso. Então, o que o Oscar fala, agora eu já tenho mais treino disso, né? Mas eu anotava todos, hoje eu anoto no celular, eu vivo de checklist. Eu vou fazer uma festa, eu vou fazer um evento, eu vou fazer não sei o quê. E aí todo mundo que trabalha comigo vive de checklist. O que é isso, gente? Eu detesto palavra em inglês, eu estou brigando aqui que nós somos brasileiras, é fazer uma lista de tudo que você tem que fazer por tópico. Eu gosto de ata de tópico, eu não gosto daquelas atas imensas. Então, assim, é isso que o Oscar fala, é isso, que é uma pessoa que me ajudou muito, me dá palavras pelo que eu fazia, sabe? É muito importante você aprender, igual eu estou falando, progresso e ordem. Olha que maravilha. Como me ajudou, em 2 palavras, falar o que eu estava levando muito tempo e não estava conseguindo. Tá certo, é isso aí. E é importante, né? Esse checklist dá para sair até dessa live aqui com as lições e as ações para tomar, né? Estão perguntando aí também se a gente contrata mulher, pessoa mais de 50. Você não pegou isso? A gente está fazendo a primeira experiência em Franca, com homens e mulheres acima de 50. Está muito legal, gente. Muito legal. Estão contratando já, né? Essa eu fiquei sabendo depois. Eu gosto muito desse equilíbrio entre o jovem e a experiência. Eu acho isso. A empresa faz... Aqui a gente não tem idade para sair, nem para entrar. Então, a gente acredita muito nisso.
Agora, Luísa, falando um pouco desse seu papel político, né? Que é isso, você, como você mesmo menciona, eu não sou política de um partido nem nada, mas é uma pessoa política. Queria entender como é que você vê até o Francisco, ele perguntou qual que é o papel do empreendedor junto numa sociedade, aí eu queria engatar uma pergunta minha nessa, né? Se você acha que toda pessoa na sociedade tem que ter um papel político, Bom, como é primeiro que eu não você vê? acho se toda pessoa. O que eu acho é que o Brasil é nossa casa, como qualquer país é nossa casa. Ou você tem que assumi-lo como isso. E você viu que desde pequena elas falavam, ela ia, ela lutava, minha mãe inclusive falava, menina, é, transparência demais é falta de educação, cuidado que você vai confrontar nas freiras do colégio. Então, assim, eu sempre fui uma lutadora pelo que eu acho certo, por tudo mais. Sempre fui, porque é bom para todo mundo, não sei se eu sou Libra, eu sou mais bem equilibrada, então sempre fui. Então, eu sempre fui uma política. Agora, eu nunca fui partidarista, apesar que eu levo fama terrivelmente, porque um dia a presidente Dilma me chamou para ser ministra da pequena empresa, porque eu trabalho com isso há muito tempo, eu nem fui. E porque, se eles estão fazendo coisa boa, no começo agora da pandemia, a área econômica fez coisas com a ajuda do IDV e de muita gente muito boa. Eu saí fazendo 400 lives falando que as medidas eram boas. Por que eu vou rejeitar? Se tem outra coisa que eu faço, eu também falo do outro lado. Não importa, gente. Eu acho que esse programa de 5G do governo é muito bom. Por que eu não vou escutar, não vou ver e não vou saber o 5G que estão fazendo? O Brasil precisa de digitalizar. Então, assim, eu não vou falar que é bom. Agora, por outro lado, eu não tenho preconceito. Eu acho que esse preconceito contra a esquerda ou contra a direita é uma coisa muito séria no país, sabe? Então, assim, mas fulano roubou, mas fulano fez isso, mas fulano fez aquilo. Então, eu acho que não tem como você julgar também, porque se você for ver, ética, não você não é ético, você tem que lutar para ser ético. À medida que você compra uma coisa sem nota, que você fura uma fila, que você compra uma coisa falsificada, você não está sendo ético. Então, eu digo que eu me vigio 100% para ser, todo dia para ser ético, porque não é fácil, não. Então, assim, e se você pula para um lado, tudo fica normal, né? Tudo acha que é normal. Não, é normal, é normal. Então, assim, eu sou muito fakes, muito em cima de mim com esse negócio, sabe? Porque eu não tenho preconceito contra a esquerda. Eu não tenho preconceito contra excesso de direita. Eu posso até não gostar, mas eu não tenho. Eu tenho amigos que são direitistas demais. Eu ainda brinco com eles, falo, nossa, vocês são muito direitistas, nós somos. Mas a gente luta pelo Brasil, não importa, ele de um jeito ou do outro. Né? Que nós E, estamos lutando pelo Brasil. e você considera que todo empreendedor tem que ter Eu não esse considero, eu digo para pensamento? vocês o seguinte, olha, Ah, agora, Letícia, não está tendo nem muita opção. Depois de ISG, ou você tem uma empresa que você tem participação no Brasil, que você não discrimina, que você tem, ou você não vai sobreviver muito tempo. Agora, não pode ser uma coisa de fora. Então, antes eu te respondia, é muito bom, faz bem, ajuda, ajuda, mas eu ia falar, é uma questão de opção. Agora não é mais. O mercado financeiro, quando ele chega com todo valor. E isso é muito, há 10 anos atrás, quando eu fazia roadshow, 2011, eu contava de melhores empresas, de propósito, de pessoas. Saía do roadshow e eu falava para o CFO, você não vai ganhar um EBITDA a mais, $1 a mais, nem R$ 1, mas eu vou continuar fazendo. Hoje eu sou convidada, minha gente, por fundos, para falar disso, para fundos que estão investindo na Bolsa. Então, chegou. Então, agora não é uma questão de você ter igualdade nas empresas, de você tratar todo mundo bem. Você vê, Letícia, que se uma empresa conta, o supermercado coisa contra o negro, gente que, de repente, está em toda a mídia. opa, deu uma Congelou um pouco travada, acho que você. voltou. Você está Aí. congelado. Voltou. Eu estou falando que hoje, se qualquer pessoa, que se você tratar mal ou discriminar um negro ou qualquer pessoa, se uma pessoa que filma tem 15 seguidores, daí um pouquinho está no Brasil inteiro. Então, assim, hoje é uma questão de sobrevivência, você entender
que faz parte você ajudar. Agora, eu posso dizer aos empreendedores e aos empresários que estão nos assistindo, a nossa força é muito grande, muito boa quando a gente se junta para pensar no Brasil. É impressionante. Olha, Sim. Unidos pela Vacina. Vai para outro patamar, né? Junto, criar algo mais forte aí. Tem uma pergunta também que eu queria pegar aqui que eu achei interessante, da Aliandra, que ela perguntou o que você considera mais importante ao empreender. Para quem está começando, quem tem o sonho, de repente, o que você acha que essa pessoa tem que ter logo de cara? Porque às vezes você não tem muito dinheiro, né? Às vezes é uma característica, é alguma coisa em si. O que o empreendedor tem que ter desde o início? Muito suor, não tem outra forma. É suor, é escutar, é suor, é suor, é suor. Não tem outra forma, não tem. E é dedicação. E aí você fez uma opção. Eu não reclamo nada, 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 porque é uma opção. Eu quis levar essa vida. Os meus filhos, de criar filho trabalhando, sabia, minha mãe falou, não tem receita. É a opção que envolve, é uma opção. Sim, E aí até eu não hoje a gente reclamo. vê, né, Luísa? Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa aqui da nossa equipe e ela falando sobre esse sentimento que muita mulher tem, e claro, homens também, de culpa, né? De você tentar levar a família, ao mesmo tempo estar em casa com os filhos e ao mesmo tempo a empresa, né? Como que você equilibra isso? Porque no fundo não tem um equilíbrio, né? Não tem uma receita mesmo. E aí Eu acho que é eu muito digo, interessante. você percebeu que eu digo que eu tive duas mulheres fortes. A minha tia, que me ensinou que não tinha crise, que ela nunca falava assim, ai, o mundo está em crise, ou a cidade está em crise. Troca o gerente, muda o gerente. Então, nunca senti também que você não podia, né? Assim, que o dinheiro ia te atrapalhar. Vai lá e faz, trabalha. E a minha mãe, que tinha muita inteligência emocional. E quando eu tive o primeiro filho, Letícia, com 24, 25 anos, eu trabalhava na loja. Então, eu trabalhava sábado, eu trabalhava... É diferente dos escritórios. E a minha mãe chegou para mim e falou, olha, não tem receita. Tem mãe que trabalha fora, tem filhos ótimos. Tem mãe que trabalha fora, tem filhos péssimos. Tem mãe que fica em casa, tem filhos ótimos. E tem mãe ao contrário. Minha filha, não tem receita. Agora tem uma coisa, não pegue culpa de filho. Porque se for ruim, foi porque você trabalhou por ser mulher. Se foi bom, foi Deus que ajudou. Eu nunca esqueço que há uns 8 anos atrás, um jornal na época das mães me ligou. Eu também não tenho muita expectativa de ser a melhor mãe, não. Eu fui legal, eu dei o melhor de mim, o que eu vou fazer? Então, assim, eu estou dando o melhor de mim. Não quer dizer que o melhor de mim é o melhor que meus filhos esperavam. E aí, mas nunca peguei culpa, nunca peguei. E aí, falando, ai, onde se viu, coitadinho dos meus filhos, não. E aí, um jornal famoso aqui de São Paulo me ligou na Semana das Mães e falou, Luísa, como que é ser mãe de 3 filhos que deram certo trabalhando? Foi a primeira pessoa que me fez essa pergunta, porque eu nunca tinha essa expectativa. Eu levei um susto, Letícia, que eu pensei um pouquinho e falei para ela, ai, bem, foi Deus que ajudou. Eu não sabia nem responder, foi Deus que ajudou. Porque não tem receita, né? Não tem jeito. O Murilo Não tem Carlos. nada mais importante na sua vida do que ter filhos encaminhados. Não adianta ter dinheiro, nada, porque filho é uma divisão no antes e o depois na vida da gente. É o divisor mesmo, né? Depois não tem como falar, não tem filho, né? Cachorro, tudo isso você muda. Agora, filho não tem como. Você não Agora, terceiriza. exatamente, não terceiriza. Agora, Luísa, agora, antes de eu continuar, tem mais uma pergunta aqui, mas aproveitar que você falou de filho, e você já falou do Frederico antes, convidar o pessoal, a gente vai fazer uma live com o Frederico para repercutir o Saga Magalu também. Ele faz pouca live, viu, gente? Ele Então faz elas pouca. conseguiram outra live. É quinta-feira, que hora que é? Quinta-feira, às 3 horas da tarde. Vai ser no YouTube do Zero ao Topo. Então, para ficar mais fácil de vocês acessarem, sigam a gente aqui no Instagram, que a gente vai postar o link daqui a você não vai pouco fazer já. no Instagram, não? Não, esse eu não vou fazer no Instagram porque ele nem tem, né? Assim, não que eu saiba, pode ser que tenha um fechado aí. Não, Mas não ele tem não não. tem o Instagram aberto aqui para todo mundo, então aí a conexão fica mais difícil. Então a gente vai fazer no YouTube e no LinkedIn. Então é bom porque ele vai trazer lições também sobre como digitalizar a sua empresa, né? Sobre como construir uma Não, estratégia gente, olha, digital. ele consegue, assim, falar o difícil também, lógico, até um pouco mais sofisticado do que eu, mas de uma simplicidade. Não é por ser meu filho, não, mas vocês vão ver que eu falo para ele. Ele vai falar também, Letícia, que eu acho muito legal,
um jovem digital, porque esse programa de trainee, que eu sempre fui muito querendo negro, 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 partiu dele. E agora ele repetiu. Então, eu gosto muito da boca dele, de um jovem digital. Eu falo para ele, eu tive uma missão muito grande de trazer mulheres e tal. E agora, eu gosto muito que quando ele fala, e ele fala muito com o coração. Quem me respondeu aí, vocês vão ver que ele fala muito com o coração. Ele fala, olha, quando eu entrevistei os primeiros trainees, eu tinha que desligar o vídeo, que os 30 que ficaram para 20. Porque senão, senão o que aconteceria? Meus olhos estavam cheios de lágrimas, porque eles estavam com uma competência muito grande, com uma resiliência, com tudo, comunicação bem formada e desempregado ganhando 30%. Então, ele conta isso. Naquele momento, ele fala, ele conta para todo mundo. Eu até tirava o vídeo um pouquinho, porque eu ficava muito emocionado. Então, também é uma pessoa que trabalha coração, cabeça e sentimento do mesmo jeito. Que foi o trainee voltado para pessoas negras, né, Luísa? Que vocês fizeram ano passado e abriram esse ano de novo aí, esse trainee exclusivo. Muito bom você perguntar para ele, porque fazer o programa de trainee foi um momento muito dele. Inclusive, tem um documentário agora que saiu no YouTube do Magazine Luiza. Eu estou só fazendo isso, gente. Faz um ano que os trainees estão aí. Letícia, assiste. São 40 minutos. Feito pelos trainees. Não tem ninguém que não se emociona. A gente não tem. Homens e mulheres. Eles fizeram um documentário para lançar agora a segunda fase. Os trainees fizeram um documentário de 40 minutos no YouTube do Magazine Luiza. É impressionante. Depois até eu mandei cortar para 3 para mim poder colocar em uma palestra minha. Mas assisti todos. Quem tiver um tempinho, entra e vê. Letícia, você que gosta, foi feito por eles. É impressionante. Vou assistir, sim, com muito prazer. E já marquei aqui a pergunta para fazer para o Frederico também sobre o trainee, para a gente detalhar mais na live de quinta-feira, às 3 horas. Tem uma pergunta aqui, Luísa, que eu sei que o seu caso parece assim... Quando a gente fala de empresas familiares no Brasil, é uma coisa muito complicada. E para vocês, parece que vocês chegaram num consenso muito rápido, né? Nas famílias Trajano e Garcia, aí, né? Bittar, Garcia, enfim, que é a família do Fabrício, aí o Wagner, o seu primo, que estiveram desde o começo, né? O Murilo Gomes fez uma pergunta que é como não deixar os problemas familiares afetarem a empresa. Como é que funciona isso? Tem que negociar de vez em quando, Luísa? Tem que abrir mão de coisas? Não, o que eu falo para a pequena empresa, o que eu falo para as menores, vamos falar o que a gente acertou, né? É assim, primeiro a gente, e não quer dizer que nós estamos certos, não tem certo aí. Primeiro a gente não acerta agregado desde que a gente é pequeno. Por quê? Porque nós da família fomos criados assim, não se mata galinha de ovos de ouro. Então nós temos você viu, um carinho, um respeito à instituição que é impressionante. Desde a minha tia, então assim, se não tem dinheiro, tira, ninguém faz dívida pensando na empresa, ninguém faz isso pensando... Então assim, a empresa é meio sagrada para nós, né? E a gente não sabe como que vem, meu marido viria. Então assim, primeiro eu falo assim, eles falam, ai Luiz, eu quero montar um conselho, eu quero fazer governança na minha empresa. Eu falo, gente, ganha dinheiro primeiro, põe o dinheiro na gavetinha. Mas uma coisa que eu falo que nós fizemos muito, é muito acordo quando a gente é pequeno. Acordo de família. Olha, não vai entrar agregado, olha, ninguém vai pegar dinheiro se não tiver fechado. Então, assim, aqui todo mundo tem que entrar lá de baixo, respeitar os diretores, ninguém... nós temos uma norma que a gente não pode contar papo de jeito nenhum. Então, a gente não pode falar, somos a maior, somos isso. Então, assim, isso veio da família já muito pequena. Minha tia, na época, quando ela pôde, ela tinha um Landau, né, que era o carro do ano. Ela não saía durante o dia para não afrontar a cidade. Então, assim, são coisas muito respeitosas. E ela tinha o direito de ter, porque você sabe o tanto que ela trabalhou, né? Ela tinha até desmaiava 24 horas. Então, assim, é muito respeito. Então, eu acho que ter esses acordos, claro, enquanto a empresa foi menor, nos ajudou muito, porque virou uma mantra para nós, sabe? Assim, não entrar aqui por cima, não entrar... Qualquer filho de acionista hoje, ele tem que pedir para entrar, ele tem que seguir as normas, ele tem que ter as férias normais, os poucos que entram hoje. Então, assim, não tem nada demais, gente, vocês têm uma empresa familiar. Eu também, Letícia, não saio na saga, mas eu lutei muito isso, porque antigamente ter a empresa familiar era muito cafona.
Você não conseguia crescer. Depois viram que elas era que estava dando certo, né? Então, assim, não tem nada demais, mas você tem que ter uma empresa familiar, profissional. Não pôr o filho, porque ele vai ver, ele é muito melhor dono do que executivo. Põe o que é melhor executivo comandar, mas dê poderes claros para ele. Então, eu acho que isso é muito importante. Porque você fica com dó de pôr um ou outro e põe os três, sendo que um nasceu mais para ser dono. Ele podia tocar o negócio dele e está só respondendo que era dono. O Wagner, toda a vida meu primo, a gente era super amiga, mas ele nunca pegou cargo executivo, mas era um ótimo dono. Sabia cobrar, sabia fazer isso, sabia estar junto, e com isso deu certo. Certo? Então, eu acho que não ficar querendo... Imagina, você vai ser isso, para poder não deixar a família chateada, né? Não tem nada, coisa mais chateada do que a empresa quebrar. Isso tem que lembrar disso. Muito boa a frase, né? Isso não dá para matar a galinha dos ovos de ouro, ponto. Tem que chegar num acordo, Eu estou falando bem como mineirinha no interior. Sabe? Exatamente. Ela que dá os ovos de ouro. Até hoje, a gente pergunta assim, é bom para a empresa? A gente é cuidadoso até com tudo que a gente usa da empresa, nós pagamos tudo. Nós não compramos nada aqui que não é com cartão. E não tem desconto especial para a família, para nós, sócios. A minha tia até foi difícil, porque ela comprava e pagava no fim do mês. E ela mora do lado da loja 1. E agora os pessoal tinham que ter o cartão dela, porque ela não compra a prazo na loja 1, sabe? Ela só compra à vista. E ela, como? Daqui um dia eu pago, no fim do mês eu pago. Mas aí quando a gente vai apertando cada vez mais para ser mais transparente. Sim, com certeza, isso é bom. Agora, você falou um pouco a gente está chegando nos minutos finais, mas eu ainda queria puxar um ponto que é esses próximos passos do Mulheres do Brasil, né? Do grupo Mulheres do Brasil que você construiu, que a gente falou rapidamente sobre isso na saga, com projetos do Vacina para Todos, vocês conseguiram encerrar. Quais são os focos agora, que você falou que são 3, né? Os principais aí, vocês lançaram 3 projetos, é isso? Então, eu quero dizer para vocês bem claro que eu não saio candidata e nem estou conversando com nenhum candidato que estão falando aí. Então, existe a mídia oficial, a qual eu respeito muito, mas muitas vezes é especulação, porque hoje precisa ter uma mulher, porque a mulher vai dar voto, eu estou falando o que eles acham. Então, eu não conversei com nenhum político sobre nada que não fosse vacina até hoje. Estou falando esse ano. Nada, nada, nada. Então, não conversei, tudo que está saindo aí, a Dória está conversando, Luísa vai ser sócia do Lula, não tem nada de visto, nada disso. Eu não vou sair candidata. Mas eu quero dizer que o Grupo Mulheres do Brasil nasceu para ser o maior grupo político superpartidário. Nós nascemos assim. Nós estamos com 95, 7 mil mulheres, rumo aos 100 mil. Nós temos mulheres de todos os níveis, em todas as capitais, em todos os continentes. Nós temos 22 causas que a gente vai fazer 8 anos agora que a gente trabalha. Inclusive, nós temos 2 comitês de mulheres de periferias, de mulheres de comunidade. Ontem, eu fiz uma reunião, vai sair hoje no Instagram, com 300 mulheres nós fizemos. Onde a gente começou, Letícia, fizemos aqui no Magazine, que tem um salão para 1000 pessoas, vocês vão conhecer, nós fizemos 80, tudo de máscara, testado. Gente, mas a alegria de se rever é muito boa. E fizemos híbrido, né? Tinha gente, nós temos um telão grande aqui, e nós traçamos 3 projetos, a gente já vinha trabalhando. Um é a saúde na ciência, que eu já estou com reitoras todas trabalhando, que nós precisamos valorizar a ciência no Brasil, porque esse vírus vai continuar, e nós temos que fazer investimento na ciência, então, para isso. Outro é fazer o planejamento estratégico para 10 anos para o Brasil, de 2022 a 2032. Saúde, educação, emprego e habitação, pela sustentabilidade. Então, nós já pegamos no Japão, já pegamos muito. Então, assim, como diz, eu já estou criando progresso. Agora mesmo, vocês não preocupam que nós fizemos ordem. E o terceiro é botar 50, pula para 50. Nós queremos 50% de mulheres nas cadeiras políticas. Isso vai ser difícil? Vai, podemos não conseguir, mas com 100 mil mulheres hoje, 100 mil pessoas, nós podemos entrar no Congresso e com projeto. Então, vocês concordam que a gente pular por 50 e nós não vamos negociar? Ninguém vai ter coragem de pôr 10 ou 12 ou 15% como lei. Nós vamos subir a régua. Gente, tem país, nós estamos o terceiro
de baixo para cima que menos tem mulheres na política. Então, nós precisamos, Mulheres do Brasil já começou a fazer um trabalho em políticas públicas, nós temos uma carta que elas assinam, que elas são a favor da democracia, da liberdade, disso, e a favor do Brasil, e totalmente a partir... Não as políticas não assinam que é partidária, e da educação para todos, da saúde para todos, mas que elas têm que votar a favor disso mesmo quando o partido não votar, que as premissas. E eles assinam e nós aprovamos, colocamos no nosso Instagram, no nosso site, todas as mulheres que assinaram a nossa carta, independente de ser esquerda, de ser direita, de não sei. E nós vamos continuar firme. Então, eu não vou sair da política, mas eu não vou ser partidária, porque, gente, é muito doente tudo que nós estamos vivendo. É muito doente, não é só nós no Brasil. E eu não posso entrar na doença que eu não dou conta, mas a gente vai entrar com a cura. A cura para nós é ter um grupo forte, atuando para projetos do Brasil, não importa de onde é, e pregando a união. Nesse momento, nós temos que nos unir, gente, unir no que é bom para o Brasil. Tem várias pessoas perguntando aqui no chat, Luísa, como é que faz para participar do Grupo Mulheres do Brasil? Ótimo. Por favor, nos ajude a 100 mil. É grupomulheresdobrasil.org.br, chega lá na primeira página, não paga nada, não fala, mas quem sou eu para estar... Toda mulher conta. Depois de 3 dias, nós temos um tipo de um Facebook interno. Aí vocês recebem um convite para participar da nossa... Não, vocês já verem mais a coisa, mas aí vocês ficam sabendo de tudo. Tem palestra, tem tudo gravado, nós temos empreendedorismo, cultura, ciência, tudo que vocês pensarem, nós trabalhamos hoje. Educação, e não inventamos a roda. A gente se junta com institutos que já inventam. Isso é muito, que já estão lá. Porque a gente não quer... não queremos campanha política porque fizemos isso, não. A gente quer o projeto para o Brasil. Sim, tem vários grupos lá, né, Luísa, para o pessoal saber como vários funciona. Comitês que vários vocês comitês. Entram, você escolhe o que você que você entra. Mas para esse eu não dou, mas você é super bem acolhida. E nas cidades que estão nos assistindo, que não tiver um núcleo da Mulheres do Brasil, a gente também quer montar um núcleo. Vocês recebem todo o treinamento, tudo. E lá, Letícia, onde a gente ainda estava falando, é uma universidade. Imagina que onde nós estávamos discutindo a ciência na saúde. Nós estávamos discutindo, nós estamos montando um site de artesanato, começou em Fortaleza, para todo o Brasil, para gerar emprego. Então, assim, nós discutimos ciência, discutimos política, discutimos tudo. Então, é uma coisa muito boa. E os homens pedem para as mulheres entrar. E quando a gente vai fazer os projetos, igual Unidos, a gente convida os homens primeiro também, juntos também. Sim, para estar todo mundo junto, né? Eu vou pedir para colocar aí o Unidos, o site www. Já colocou? Então tá legal. Tá ali, mas é isso, grupomulheresdobrasil.org, né? Se eu não me engano, é esse o endereço lá. Eu sei que eu estou no grupo, eu recebo os e-mails. grupounidosdobrasil.org.br. É isso, do Unidos, né? Do Mulheres, exatamente. Do Mulheres. Exatamente. Luísa, obrigada pela sua participação. Vou dar alguns recados, vou fazer uma pergunta para a gente encerrar. Mas dando alguns recados para quem chegou, pegou a live pela metade, não sabe o que está acontecendo, essa live vai ficar salva aqui no perfil do Zero ao Topo, pelo qual eu estou entrando aqui. Depois eu vou salvar no meu também. Ótimo, vou salvar, vou mandar para a Luísa, ela posta lá no da @LuizaHelenaTrajano. A gente vai postar também alguns trechos no YouTube para ficar registrado para você assistir por onde quiser. Essa live ela faz parte de uma repercussão do podcast que a gente fez contando a história do Magazine Luiza em 6 capítulos. O podcast está disponível em todas as plataformas de áudio do país, Deezer, Apple Podcast, Spotify, Castbox, qualquer uma que você procurar, é só entrar lá e buscar por Do Zero ao Topo ou por Saga Magalu, que você acha a gente lá, a história completa em 6 capítulos. Na quinta-feira, como a gente já falou, vou repetir, tem uma live com o Frederico Trajano às 15 horas para falar sobre transformação digital de empresas e também para falar, que tem muita gente que perguntou aqui, sobre o futuro de Magazine Luiza, né? Então a gente vai discutir um pouco disso, quais são os planos. Relação de mãe e filho, viu, gente? Relação de mãe e filho, vou perguntar. Opa, essa é boa. E aí, para encerrar, Luiza, eu só queria te perguntar, assim, eu sei que você tem muitos sonhos para o Brasil, né? Mas a gente sempre faz uma pergunta que eu não te fiz, que a gente faz para os convidados regulares aqui do podcast, que é se depois de toda essa trajetória que você viveu, de tudo isso que você realizou e conquistou no Magalu, se tem algum sonho grande que você ainda tem em relação
ou a Magazine Luiza ou a sua família e envolvida ali nos negócios, né? O que você tem de sonho grande nessa área? Olha, a Magazine Luiza, eu tive muito mais preocupação de perder a espinha dorsal, hoje eu não tenho. Mas eu tenho que cada vez mais ele continue crescendo e por que não ser um case como a Amazon é americano, como a Alibaba não ser um case nacional? Porque nós não podemos ter um case brasileiro que trabalha com o humano, que trabalha... Você sabe que nós estamos há 22 anos entre as melhores empresas, por que não a gente não poder ter isso? Então, eu sonho que cada dia a gente se fortaleça, lógico, momentos mais baixos, mais altos, isso acontece, a gente já sabe disso. Então, assim, as ações sobem, caem, dá um pouquinho, mas a gente sabe o que está fazendo. Então, assim, mas nós estamos no caminho, e por que não ter um case nacional, brasileiro, para servir para o mundo inteiro, como tem a Amazon? Não estou querendo me comprar com preço, nada com isso, eu estou falando um exemplo, né? A gente está lutando muito para isso. E para o Brasil, gente, eu tenho um sonho de fazer o Brasil para já. Vamos parar de ficar dando receita, de ficar... o Brasil para já. Ontem nós lançamos o Brasil para já. O Brasil para já. Então, nós vamos ter maturidade para viver esse país tão maravilhoso que é o Brasil. Tá certo. Luísa, muito obrigada pela sua Bom, eu participação, quero mais uma pelo vez, seu gente, tempo. publicamente agradecer a equipe. Assim, olha, impressionante a competência dessa equipe, a sensibilidade e o tanto que nos ajudou até pela história do Grupo Magazine Luiza, que a gente não é tanto... A gente tem uma historiadora que fica pegando nossas coisas muito... Né? Ela também é uma memória viva, a Jaque, e é muito importante, mas eu acho que ela vai ter um material muito rico. Então, muito obrigada. Como eu disse, eles não negociaram, mas a gente saiu muito satisfeita com esse grande trabalho que eles fizeram. Então, muito obrigada a toda a sua equipe. E agora eu quero um dia oferecer um almoço para vocês aqui. Tá bom? Com certeza. Opa, o pessoal aqui já está me cobrando no WhatsApp. Falei, já querem marcar. Então, vai ser um marcar. prazer estar o aí. O Ricardo marca aí para vocês. E é isso, a nossa missão no Do Zero ao Topo é sempre trazer histórias que tirem, para quem está começando, tirar lições do que fazer e do que não fazer. Então, enquanto a gente puder continuar contando histórias, a gente vai seguir com o Magalu e com todas as empresas aí grandes do país, né? Então, obrigada, é isso. gente. Olha, vamos ter muita paciência agora nesse momento com a gente, com os outros. Eu estou mostrando uma figura que eu fui para a França, né? Fiquei 15 dias de pandemia, que é um coração que está na Galeria Lafayette com a palavra amor. É muito difícil o que nós vivemos, gente, não é fácil. A pandemia trouxe uma insegurança muito maior do que a gente está sentindo para todo mundo. Então, vamos ter muito cuidado, vamos encontrar com juízo, porque isso faz bem, vamos continuar usando máscara, mas vamos ter muito amor a esse país, amor a nós, e parar de ficar de um lado do outro, parar de mandar fake news, parar de acreditar em fake news. Vamos sair um fake news, vai ver nos principais jornais, se não está, porque não é verdade. Então, assim, vamos nisso. Obrigada, Letícia. Muito obrigada a toda a sua equipe aí. Um abraço para vocês. Até o almoço. Um abraço. Até a próxima.